Olá, gente. Boa noite, eu sou o Johnny. E essa aqui é uma dica do que eu vou apresentar hoje, se vocês quiserem tentar adivinhar. Pokémon Go. E esse treco aqui, que eu não sei o nome, ninguém sabe. Pra percorrer caminhos mínimos pra chegar nos Pokéstops. Não. É o personagem cinético. São duas palavras. Não é grafo. Máquina de status finitos. Já foi mais do que duas palavras. Tá, pode falar? Máquina de desenho. Não. É algoritmos evolutivos. Aqui era a ideia algoritmo e evolutivo, que Pokémon evolui. É isso. Tá. Para falar disso, eu vou falar primeiro de evolução. Então vou usar isso como uma analogia, porque algoritmo evolutivo é basicamente usar... eu achei um negócio legal assim de apresentar, porque ele é meio que uma intersecção entre a área de biologia e a área de computação. Então ele usa a técnica da seleção natural de Darwin, né, para tentar solucionar problemas de programação. Problemas tipo, sei lá, achar o menor caminho no grafo, ou o caixeiro viajante, coisas que a gente conhece aqui na computação. E também é meio que uma técnica de aprendizado de máquina para resolver vários tipos de problemas que você quiser. E ele usa ideias muito tiradas da evolução de Darwin. Então vou explicar um pouco a ideia de evolução aqui, tentando encaixar depois com como funciona o algoritmo. Então o que é evolução? Seleção natural é uma outra forma de dizer evolução, e eu acho que é uma forma até um pouquinho mais correta, assim, porque evolução dá uma ideia errada, e uma ideia que é comum de ter, que tipo, existe uma progressão entre tipo, esse daqui era menos evoluído e esse daqui é mais evoluído. E isso é uma ideia falsa, tipo, é uma ideia errada de se associar. E essa imagem ela tem que ter um pouco cuidado com ela também, porque ela é meio individualizante. Ela tipo, mostra um indivíduo que está melhorando ao longo do tempo. A ideia de ao longo do tempo é legal, mas a evolução ela tipo, não tem essa ideia de melhorar, essa coisa de melhor ou pior, é meio que a gente associa, mas não tem nada a ver. É mais de como se adaptar a um meio, a algum filtro que acontece, e eu vou mostrar como que isso funciona. E também, em contraste com a ideia de individualizante de um indivíduo evoluindo, tipo, pô, vou melhorar e ficar melhor aqui, pum, virei isso. Ou vou ficar melhor e virei isso. Não é isso que acontece. É um fenômeno que acontece com uma população. Então ele é um fenômeno meio que estatístico, meio probabilístico e populacional. Então ele precisa de um conjunto grande de indivíduos para acontecer esse fenômeno. E ao invés de evolução no sentido de melhorar, é no sentido de se adaptar a alguns fatores que são os filtros, né, a seleção. Por isso que seleção natural faz um pouco mais de sentido. Então, o que a gente precisa para ter evolução, né? Quais são os ingredientes da evolução? E eu coloquei as duas coisas principais aqui, que é a seleção. Então, a gente precisa de um filtro, de alguma coisa que vai selecionar as coisas. E a gente precisa de variação. A gente precisa da capacidade de variar uma informação, e no sentido de passar ela para a próxima geração. Então, a reprodução é, como a gente faz aqui, passa os genes tipo, de pai para filho. Então, você tem o pai e a mãe, e cada um guarda um material genético, né, no DNA, e 50% do material genético do pai vai para o filho e 50% da mãe vai para o filho. Então, você tem esse 50-50 aqui. E é assim que a reprodução passa os genes adiante. E você precisa também da mutação genética. Eu vou explicar com um exemplo, vai ficar bem mais claro de entender o que é cada uma dessas coisas aqui. E o filtro do ambiente, ele é uma coisa que vai matar parte da população. Então, tipo, pode ser a competição com outros indivíduos por comida, pode ser um predador, pode ser algum fenômeno meteorológico, tipo, sei lá, muito calor ou muito frio, tipo, muito calor, tipo que tá agora. E é isso. Ou pode ser um tipo de seleção natural, meio artificial, tipo o que a gente fez com os cachorros, né? O ser humano, ele foi selecionando os lobos
e só cruzando aqueles que eram mais dóceis. E assim foi criando uma espécie diferente de lobo, muito mais dócil, que foi gerando os cachorros, né? Então é uma forma de seleção também de filtro. Então vamos para lá, para um exemplo que agora acho que as coisas vão ficar mais claras. Então imagine que a gente tem uma população inicial que tem 5 borboletas vermelhas, 5 borboletas verdes, 5 borboletas azuis, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo com essas borboletas até que chega um momento em que chega o Robertinho. E o Robertinho, ele leu num livro ali que as borboletas vermelhas, elas são muito ruins para lagartos. Elas têm umas toxinas ali, elas dão muita dor de barriga. Então o Robertinho, ele, por ser muito estudado, ele sabe que ele não vai comer borboletas vermelhas. Então o Robertinho, ele faz a boa nessa população. O Robertinho, antes do Robertinho estava assim a população, e o Robertinho, muito faminto, ele comeu 4 borboletas verdes e 4 borboletas azuis. E aí agora na população, a gente tem, você pode ver que tem muito mais borboletas vermelhas agora, que são as que o Robertinho não come. E depois disso, existe a reprodução, né? Essa população ela vai passar os genes para a próxima geração. E como sobraram só mais borboletas vermelhas por causa do filtro, que era o Robertinho, a nova geração de borboletas vai ter muito mais borboletas vermelhas. E vai chegar um momento, tipo, passando várias gerações, em que pode ter uma constante de só borboletas vermelhas naquele lugar. E o Robertinho, ele não vai ter mais comida. Ele, foi a própria coisa que ocasionou a seleção natural ali e que ocasionou das borboletas ficarem todas vermelhas e ele ficou sem comida no final. Bom, você pode perguntar, e se a população inicial ela fosse assim? Se não tivesse borboleta vermelha? Essas borboletas aqui estão fadadas a ficar na barriga do Robertinho. Porque, ele vai comer geral aqui. Todas as borboletas são comestíveis para o Robertinho, não tem nenhuma vermelha. Então você pode dizer, então essa população com certeza vai ser extinta. E por isso que a mutação genética é um fator interessante para esse tipo de algoritmo, né, que é o algoritmo evolutivo. Que é, por existir a possibilidade de mutação, o que é a mutação, né? É uma chance aleatória mesmo, porque a gente está no mundo real, então a passagem de genes não é exata. Às vezes existe a possibilidade de algum gene dar errado ali e vir outra coisa. Então existe essa chance muito pequenininha de uma borboleta ela nascer vermelha, pelo acaso, né? Aleatoriamente. Então essa borboleta que nasceu vermelha, ela vai ser imune ao Robertinho, né? Que é o fator ali que a gente está usando como filtro. E ela vai se propagar aqui a cada geração e vai chegar um momento que as gerações vão ser todas vermelhas. Se nasce aqui, né? Se não nascer essa daqui, aí realmente a população vai ser extinta pelo Robertinho. E outra coisa é que existe mutação, a mutação não é sempre benéfica. Pode existir uma mutação, a borboleta ela nasce com a asa meio quebrada e aí ela já morre antes de se reproduzir. Pode existir uma mutação que não é benéfica para o indivíduo. E pode existir uma mutação benéfica. Mas é isso. A mutação é muito importante, então, para esse tipo de coisa não acontecer, e da população já ficar estabilizada ali e dar errado logo de cara, ou isso. E agora com um exemplo um pouco mais real, né? Falando de bactérias, a gente tem aqui, o mesmo lance das borboletas, a gente tem um conjunto de bactérias e a gente tem 2 ali que são resistentes, né, a um antibiótico. E aí, quando você aplica um antibiótico, vai sobrar o antibiótico vai matar todas essas aqui que não são resistentes. Algumas sobraram aqui porque elas foram guerreiras mesmo, fugiram do antibiótico, só que sobraram aqui as resistentes. E essas resistentes vão se reproduzindo. E é assim que ocasiona uma população de bactérias resistentes, né, que a gente chama de superbactéria. E agora vamos falar de algoritmo evolutivo mesmo, né? Ok, como que isso se encaixa para resolver problemas de computação? Como que essa parada de seleção natural ali de animais tem a ver com resolver problemas e inteligência artificial? Então a gente pode resumir tudo que eu falei até agora nesse algoritmo, né? A gente tem uma população inicial, a gente tem algum processo de seleção. Esse processo de seleção, no caso das borboletas, era o lagarto, mas no caso a gente pode usar algum filtro ou a gente pode ter algum objetivo, a gente quer resolver um problema de encontrar um menor caminho. A gente tem um objetivo e a gente vai filtrar daquela população aqueles que atendem um pouco melhor o objetivo nosso.
Então esse pode ser o nosso critério de seleção para um algoritmo evolutivo. E o crossover aqui é a reprodução, é tipo passar o gene de uma geração para outra. E a mutação também, que é só uma parada aleatória ali que pode acontecer. Só isso. E aí a gente tem algum objetivo, né? No caso de algoritmo evolutivo, a gente vai ter alguma coisa que a gente quer fazer. E se chegar num critério de parada legal, tá cumprindo um objetivo legal, a gente para. Então vou dar um exemplo aqui que eu tirei desse artigo, que é o do caminho mais curto. Então, vocês imaginam que são cidades esse aqui, né? É tipo é um grafo, tá? Mas imaginam que são cidades com o nome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente quer chegar da cidade 1 até a 7, percorrendo aqui um caminho mais curto. E esses números aqui, eles são a distância, né, entre uma cidade e a outra. Então a gente tem vários caminhos possíveis aqui. Você pode chegar aqui, vir aqui, ou vir por aqui também, ou sei lá, pode dar uma volta muito louca. Ok, você pode fazer várias coisas aqui para chegar do 1 até o 7. E a gente quer achar o mais curto. Nesse problema é fácil, né, mas você pode ter problemas maiores que esse. Então, ao invés de borboletas, né, como era, a gente vai ter caminhos. Então, cada indivíduo da população é um caminho nesse exemplo. Então, tipo, esse é o indivíduo 1. Ele é o caminho que vai de 1, 2 até o 3, 4, e 5 e 7. Ele seria esse caminho aqui. 1, 2, 3, 5 e 7. Esse é o indivíduo 1. E o indivíduo 2 vai 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. Tipo isso. Então, ao invés de uma população de borboletas, a gente vai ter uma população de caminhos. Então, a gente vai ter um monte de caminho. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as borboletas. A gente vai ter um filtro que vai matar alguns desses caminhos. E, por consequência, vai sobrar aqui os melhores assim, dessa população. E a gente vai ter que fazer alguma forma de reproduzir esse caminho para a próxima geração, né? Esses melhores para a próxima geração. E aí, depois a gente coloca a mutação genética. Então o filtro, né? Ele deixa os caminhos mais curtos da população. No caso, a gente pega os mais curtos, imagina que esse é mais curto e esse aqui. E a gente mata os outros. E aqui é a forma, nesse exemplo, de passar o gene de uma geração para outra. No caso do caminho, a gente pode chamar, tipo, cada negócio aqui, cada cidade que a gente está visitando de gene. E quando a gente vai passar, vai fazer a reprodução, né, do pai, a mãe aqui, a gente vai passar 50% dos genes do pai e 50% da mãe. Não precisa ser 50% exatamente, mas eu vou adotar um critério que é, tipo, pegar esse começo aqui de um e esse final aqui do outro, a partir do 3. Então eu peguei os 3 aqui primeiros do pai e os 3 finais da mãe, e esse é o filho. Então é assim que eu passei para a próxima geração. Você pode ver que tipo, não necessariamente o filho ele, tipo, vai melhorar de cara, mas esse algoritmo ele vai tender a ficar melhor o negócio ao longo do tempo. Então, aqui outro exemplo de filho, né? Eu peguei aqui no caso o começo da mãe e o final aqui do pai. E a mutação. A mutação é só tipo uma chance aleatória de mudar algum gene. Aí eu tipo poderia colocar um nó aqui a mais aleatoriamente, ou sei lá, mudar esse nó para esse. Claro que tem que ser um caminho válido, né, nesse exemplo aqui em si. Mas tipo, isso daqui ele ajuda a não estagnar uma solução ali zoada, e da mesma forma como ajuda na seleção natural lá das borboletas. E é isso. É bom falar também que não necessariamente isso aqui vai encontrar a solução tipo, mais adaptada, ou melhor, tipo, a seleção natural ela não encontra um indivíduo mais adaptado, mas é tipo um melhor local ali, ele faz tipo um melhor local. E agora alguns exemplos de onde isso é usado. Isso daqui é um exemplo bem maneiro, que tipo, é como se o bicho estivesse aprendendo a andar. Então dá pra imaginar que essa daqui é a geração 999 e as gerações mais... Dá pra imaginar que o filtro aqui pode ser a distância que o bicho andou e que os genes são vários estímulos que você dá pro músculo ali do bicho mexer de formas aleatórias, muito aleatórias no começo. Você vê que ele nem faz nada direito no começo. E como você, a cada geração, vai pegando os que foram melhor adaptados, os que foram mais longe, você vai mantendo ali e eles vão melhorando ao longo do tempo, né? Vai tendendo a ficar uma solução melhor.
E aqui é o exemplo do achar o melhor caminho, né? Só que é uma forma mais legal aqui, mais científica. Mas é o mesmo exemplo que eu dei. E aqui um algoritmo evolutivo jogando o jogo do Mario. Aí aqui, no caso, eu acho que eles usam para o genes, são combinações de teclas ali, de quando apertar o botão. E aí a cada geração, talvez você pode usar como critério o quanto ele andou no jogo, ou a pontuação, não sei. E é isso. E aqui é uma parada um pouco diferente, que é uma antena de uma nave da NASA, isso aí eu peguei da Wikipédia do negócio de algoritmo evolutivo, que usou computação evolutiva para achar um formato com melhor padrão de radiação aqui para a antena. Então esse formato todo estranho, tá ligado? Foi achado por computador usando essa computação evolutiva. E é isso. Obrigado. Alguma pergunta?